do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O item de hoje é intitulado Fixações, onde o Lama diz: as fixações podem ser mentais, emocionais e físicas. Curiosamente, nem sempre elas estão de acordo. Por exemplo, estamos numa palestra e a mente está atenta. Mas para o corpo há um incômodo, um desconforto, uma impaciência crescente. O nível emocional não está definido. De repente a emoção pergunta ao corpo: você está interessado ou está desistindo? O corpo diz: isto não é lá muito interessante. Mas a mente retruca: é interessante sim, vamos aguardar um pouco mais. Aí o corpo reclama: mas sou eu que estou sofrendo, você está só ouvindo. Temos diferentes fixações neste diálogo, é como se fossem diferentes identidades. Todos os seres passam por este processo incessantemente. Então veja, pessoal, que nesse primeiro parágrafo, a gente já pode estabelecer uma correlação direta com o tema da primeira parte do nosso Evangelho no Lar, que era o tema do equilíbrio, né, em louvor do equilíbrio. Vejam que o Lama está falando aqui de um problema que todos nós, seres ainda pouco evoluídos espiritualmente, experimentamos ao longo da nossa vida cotidiana, que é uma verdadeira desintegração entre as diversas dimensões do nosso ser, né? A dimensão mental, emocional e física parecem caminhar em direções completamente diferentes. Então nós poderíamos dizer, dentro daquele tema da tarefa da paz, que a construção da nossa paz começa pelo trabalho de integração dessas diversas dimensões dessa nossa própria personalidade humana, né? Porque vejam, se como citou o Lama aqui no parágrafo, né? Se a mente está interessada num assunto, aqui ele citou esse exemplo, né? Parece ser uma palestra, a mente está atenta, ela está interessada, parece ser algo muito interessante de se ouvir, né? Parece algo muito coerente, muito lógico, né? Muito atraente. Mas o corpo está ali sentado na cadeira, começa aquela dor nas costas, né? Começa um desconforto, uma necessidade de se movimentar, o corpo começa a reclamar, né? E aí começa aquele conflito entre corpo e mente. E o Lama ainda cita as emoções, né? Porque as emoções, né, elas estão sempre atrás de algum tipo de excitação, né? E a mente, como é uma dimensão do nosso ser mais lógica, mais racional e, portanto, mais fria, né? Ela não está atrás de excitação, ela está atrás de explicações, conclusões, né? de aprendizado. E aí fica essa guerra, né? Entre as diversas dimensões do nosso ser. Então, a tarefa da construção da paz, ela começa exatamente pelo nosso trabalho de integração dessas diversas dimensões da nossa constituição humana, né? É preciso que nós treinemos nosso corpo, né, a que ele se movimente quando nós precisamos que ele se movimente e a que ele fique quieto e imóvel quando nós precisamos que ele fique na imobilidade, né? Ao mesmo tempo também é preciso que a gente treine nossas emoções a gostarem do que é bom, né? Platão já dizia há 2500 anos atrás que bom é o necessário. Então é preciso que as nossas emoções se sintam estimuladas sempre pelo necessário, sempre por aquilo que faz bem, né? E não é normalmente o que acontece, né? A gente muitas vezes busca as excitações emocionais em coisas que não são muito construtivas, nem muito saudáveis, nem do ponto de vista espiritual, muitas vezes nem também do ponto de vista mental e até mesmo físico, né? Então precisamos educar nossas emoções nesse sentido também, né? No sentido de que passemos a gostar do necessário, que passemos a nos estimular com aquilo que é necessário, né? E a mente, por sua vez, também precisa ser domada
porque ela é um instrumento muito útil de aprendizado, ela é um instrumento muito útil na caminhada espiritual, mas a mente também tem tendências a se abstrair demais, né? A ficar idealizando num plano lógico que nos distancia muitas vezes da concretude da vida cotidiana. Então nós precisamos treinar a mente para que toda essa capacidade cognitiva fabulosa que ela tem seja utilizada de uma maneira concreta, ou seja, seja utilizada sobretudo no caminho espiritual como uma ferramenta que nos ajude a clarear a nossa compreensão sobre as nossas necessidades de purificação interior, né, sobre as nossas necessidades de superação das nossas imperfeições, para que possamos então sim, com essa mente lúcida, avançar mais rapidamente nessa caminhada espiritual que nos propomos fazer. Então esse é o ponto para o qual o Lama está chamando a atenção aqui, a necessidade de integrarmos essas 3 dimensões da nossa personalidade humana, né? Corpo, mente e emoções. E para isso é preciso que, a partir desses treinamentos, né, que nós sugerimos aqui sejam feitos, né, treinamentos do corpo, da mente e das emoções, que nós superemos as nossas fixações. Né? Porque, como eu disse aqui agora há pouco, a mente está fixada em especulações metafísicas, muitas vezes distantes da concretude das nossas necessidades cotidianas. As emoções estão atrás de estímulos que muitas vezes não nos fazem bem. E o corpo está atrás de um conforto, né, de uma comodidade, de um bem-estar, que muitas vezes podem, inclusive, prejudicar a própria saúde física. Né? Porque, por exemplo, quando comemos demais, né? Quando ingerimos alimentos ou bebidas impróprias e assim por diante. Né? Então é preciso que nós superemos as nossas fixações naquilo que não é necessário para desenvolvermos uma lucidez que integre todas as dimensões da nossa personalidade humana, no sentido de que todas trabalhem na mesma direção, todo mundo remando para o mesmo lado. E é importante que esse lado seja o lado do autoaperfeiçoamento, seja o lado do crescimento interior. E aí, a propósito desse tema, o Lama vai seguir dizendo: quando analisamos nosso cotidiano, vemos que, de modo geral, estamos muito ocupados. E nossa ocupação está sempre ligada a alguma fixação. Podemos ter optado pela fixação ou não. Simplesmente vamos em frente e a vida segue. Não temos propriamente a decisão de andar numa determinada direção. Também pode acontecer o contrário. Fizemos um vestibular e estamos cursando a faculdade. Houve uma decisão em certo momento. Quando a decisão torna-se ação, sentimos-nos vivos. Tudo faz sentido. Temos a experiência de viver. Vejam que o Lama, o tópico, né, que estamos estudando, é o tópico fixações. Então, o que o Lama está procurando elucidar aqui agora é o fato de que ao longo da vida nós temos 2 tipos de atitude, né, que a gente costuma ter no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. Ou a gente se deixa arrastar por nossos automatismos, ou seja, vamos fazendo as coisas por puro hábito, ou às vezes até tomamos algumas decisões. Ele citou aqui o exemplo do vestibular. Resolvo fazer o vestibular, passo e entro na universidade. Mas o que ele está dizendo é que, independentemente dessas ações serem automáticas ou serem frutos de alguma decisão que nós tomemos, o problema é que nós temos uma tendência a nos agarrarmos a essas coisas, né? A nos agarrarmos a essas situações, nos apegarmos a elas, esquecendo de que a vida é movimento, a vida é transformação, e que se fixar em qualquer coisa que seja, vai ser prejudicial ao nosso equilíbrio interior, que era o tema da nossa mensagem inicial de hoje. Né? Quando nós nos fixamos a algo de uma maneira desmedida, né? É como se nós estivéssemos negando ou tentando negar o fluxo da vida, que é uma realidade inexorável, não tem como nós negarmos. A vida segue, as coisas se movimentam, né? O universo anda em todas as direções.
e o que nós precisamos é nos harmonizar com os movimentos da vida. Ora, como que nós vamos nos harmonizar com os movimentos da vida se estivermos fixados em referenciais rígidos? Né? Por exemplo, nesse próprio exemplo que deu o Lama aqui, né? Fizemos o vestibular, agora eu sou um universitário, agora me formei em tal coisa, né? Em tal disciplina ou em tal profissão, mas pode ser que as circunstâncias da vida nos encaminhem para outras direções. Né? Pode ser que as coisas se desenrolem de uma maneira que não esteja condizente com aquilo que tínhamos planejado anteriormente. E aí o que o Lama está chamando a atenção é para a necessidade de desenvolvermos a habilidade de recalcularmos nossas rotas. Né? Nós precisamos ser como esses aplicativos que existem hoje, né, como o Waze, por exemplo, né, que nos ensina os caminhos, mas às vezes em determinados momentos, quando a gente não vai por aquela rota que ele determina, ele recalcula a rota e tenta nos levar ao destino, mas por um outro caminho, né? Uma outra rota. Ele recalcula literalmente a rota. E nós precisamos ter essa habilidade, porque senão vamos ficar presos, né? E ao ficar presos, vamos ficar aflitos, vamos ficar sofridos. Né? Então o tema aqui, exatamente, poderíamos dizer, é como devemos superar as fixações a fim de não criarmos sofrimentos desnecessários em nossa trajetória na vida. Aí por isso que o Lama vai seguir dizendo que ao olharmos para o passado, vemos que já tomamos várias decisões, seguimos objetivos quase que cegamente, mas em certo momento tudo se desfez. Quando isso aconteceu, tivemos uma experiência próxima da perda de identidade, um colapso. Parecia que a vida não era mais possível. Então, elegemos novos referenciais e recomeçamos a nos movimentar. Aí respiramos, parecia estarmos vivos de novo, e seguimos novamente. Lá pelas tantas, os novos objetivos também se dissolvem. Nossa identidade entra em outra crise, passamos por um bardo, ou seja, um estado intermediário, não sabemos bem o que queremos nem para onde vamos. Na sequência, tudo se reestrutura, ganha novo sentido e vamos andando. Então vejam que aqui o Lama está nos convidando a olharmos para a nossa própria experiência de vida. Quantas vezes nossos planos de vida já não entraram em colapso? Né? Quantas vezes já não nos frustramos? Quantas vezes já não nos decepcionamos? E em algum momento nós reconstruímos as coisas. Num outro patamar, com outros referenciais, de uma outra maneira, mas nós seguimos. É aquilo que nós por diversas vezes temos dito aqui no nosso Evangelho no Lar. Ao longo da nossa vida humana, nós passamos por várias mortes. Né? Morre a criança, morre o adolescente, né? Morre o jovem, né? Depois morre o adulto maduro, mas no lugar de cada um desses vai nascendo aquele estágio seguinte, né? Com outros referenciais, com outra dinâmica, com outras características. Então o Lama nos convida a olhar para isso para que não nos desesperemos quando as coisas, porventura, né, nossos planos, nossos desejos, aparentarem entrar em colapso. Porque sempre quando isso aconteceu em nossas vidas, basta que olhemos para trás, algo novo surgiu em seu lugar. E normalmente, se nós não oferecermos uma resistência doentia à mudança, normalmente as coisas que aparecem no lugar das antigas são melhores, são mais completas, são mais amplas, são mais profundas. É isso que o Lama propõe aqui, que sejamos otimistas nesse sentido, não otimistas ingênuos, mas otimistas baseados na nossa própria experiência de vida, que já nos mostrou por várias vezes que após cada morte, né, após a morte de cada uma de nossas identidades, nós renascemos com uma identidade diferente, que normalmente nos oferece melhores perspectivas e horizontes mais amplos do que a identidade anterior. E aí o Lama segue dizendo, quando em movimento,
estamos sob o domínio das emoções perturbadoras, orgulho, inveja, desejo, apego, obtusidade mental, carência e raiva, medo. Sem isto, não parece que estejamos vivos. Quando estamos em marcha, aparecem obstáculos. O próprio andar impede a paz. Quando interrompemos o andar por um obstáculo, ocorre a defesa explosiva e com ela a sensação de amargor, sofrimento, ansiedade, luta. Aí dizemos que há sofrimento ou que a paz desapareceu. Estas situações ocorrem ciclicamente. Então vejam que aqui o Lama está falando da nossa experiência comum, né? Como nós ainda nos movimentamos no mundo, assentados sobre os impulsos das nossas emoções perturbadoras, nós estamos sempre nos deparando com grandes obstáculos à nossa paz interior. Porque é óbvio que ao nos movimentarmos no mundo a partir de orgulho, inveja, apego, carência, raiva, medo, é óbvio que isso não pode gerar paz, né? Tudo isso gera grandes turbulências internas que nos causam ansiedade, preocupações, amargor, sofrimento, né? É por isso que nós precisamos, no caminho espiritual, cultivar todos os antídotos a essas emoções perturbadoras, né? No lugar do medo, precisamos cultivar o destemor. No lugar do orgulho, a humildade, né? No lugar do apego, o desapego, né? No lugar da carência, o contentamento, a gratidão, né? Nós devemos estar sempre cultivando antídotos para que nosso mundo interior tenha uma estabilidade, um equilíbrio, né? Que é o tema da nossa mensagem de hoje, que nos permita, a partir de um estado mais sereno de mente, enxergar mais claramente quais são nossas verdadeiras necessidades espirituais e caminhar em direção à sua satisfação, né? E aí o Lama conclui o ensinamento nos dizendo: quando saímos de uma situação, quando os referenciais e os mundos deles surgidos se dissolvem, entramos num estado intermediário e depois renascemos em outra condição. Não temos a experiência de que o renascer seja uma perda de paz, de que a fixação em novos referenciais seja uma perda de estabilidade. Ao contrário, imaginamos que é isto que nos trará nova estabilidade. Usualmente só achamos que a paz se foi quando ocorre a explosão. Mas quando fixamos novos referenciais e nos colocamos em marcha, a paz já está comprometida. Isso significa que estamos presos ao que chamamos de experiência cíclica, onde as coisas surgem, caminham por certo tempo, se estabelecem e depois se dissolvem. Como não temos esta noção, pensamos que a fixação nos referenciais e na atividade incessante é algo favorável. Perfeito! Não suspeitamos da impermanência. Olha como ele fecha aqui o ensinamento, pessoal. Não suspeitamos da impermanência. Porque qual é a questão que o Lama está colocando aqui? Lembra que lá atrás ele falou que a gente tem várias identidades, né? É só olhar para o nosso passado, tivemos várias identidades, né? Nossa identidade de adolescente, nossa identidade de criança, né? Nossa identidade de jovem, todas elas morreram. Mas em seu lugar, algo renasceu, né? Quando morreu a criança, nasceu o adolescente. Quando morreu o adolescente, nasceu o jovem. Quando morreu o jovem, nasceu o homem maduro. Quando o ser humano maduro morreu, nasceu o ser humano ancião, sábio, vamos dizer assim, né? Então, cada nova etapa vai nos oferecer novos horizontes, mas o Lama está chamando a atenção para o seguinte: toda vez que a gente inicia uma nova etapa, nós achamos que aquela nova etapa vai ser a terra prometida, né? Vai ser aquele ponto onde tudo está resolvido. Ah, não, agora superei, vamos dizer assim, por exemplo, saímos da adolescência, pronto, acabaram as crises da adolescência, agora eu estou um jovem maduro, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, e a partir daí nós achamos que nossos problemas estão todos resolvidos. E o que o Lama está dizendo é o seguinte: cada uma dessas novas identidades podem realmente nos oferecer um horizonte mais rico de perspectivas de aprendizado, mas nenhuma delas em si é a solução definitiva. A solução definitiva para que adquiramos paz de maneira permanente
é a purificação de todas as emoções perturbadoras e de todos os pensamentos negativos. Enquanto nós tivermos uma gota de orgulho, de inveja, de raiva, de medo, de carência, de competitividade ou qualquer outra dessas emoções perturbadoras, enquanto tivermos uma simples gota dessa, de uma só dessas emoções perturbadoras, ainda não teremos alcançado a felicidade genuína. A paz imperturbável, ela será fruto não de uma mudança dos nossos referenciais externos, não de uma mudança do nosso padrão físico, por exemplo, quando vamos amadurecendo ao longo do tempo. Não, a felicidade genuína, a paz definitiva, ela é fruto da purificação interior. Só quando tivermos nossos corações e nossas mentes preenchidos por compaixão, equanimidade, bondade amorosa, alegria altruísta, paciência e generosidade, é que verdadeiramente teremos atingido um estado de paz que resistirá a toda e qualquer circunstância. Um estado de paz que nos dará uma estabilidade que não mais dependerá de circunstâncias externas, né? Uma estabilidade interior, enfim, que será aquele estado que os gregos antigos chamavam de ataraxia, ou seja, imperturbabilidade. Essa é a palavra talvez que devamos guardar aqui, né? O ser que não está fixado a nada, o ser que aceita o movimento da vida, o ser que flui de forma leve e suave, seguindo as ondas que a vida lhe propõe, esse ser terá conquistado a paz definitiva e a felicidade genuína. Essa é a grande lição que o Lama nos dá nesse tópico. Superemos nossas fixações, nos entreguemos ao movimento da vida, que a vida nos conduzirá a um oceano de luz, de paz e de felicidade infindáveis.